Polícia Militar divulga dados de resposta policial para o primeiro semestre em Criciúma. Demolição por implosão se transforma em alternativa para a remoção rápida de estruturas. Casan anuncia prosseguimento de obras da estação de tratamento de esgoto da Vila Selinger. Dia Mundial dos Refugiados foi lembrado no Brasil. Alunos do SEDUP apresentam à comunidade projeto de despoluição do Rio Criciúma. E no esporte, os gols dos jogos deste 8º dia de Copa do Mundo. As notícias de Criciúma e do sul de Santa Catarina você confere a partir de agora. No ar pela TV Primavera, Informe Região. Hoje, quinta-feira, 21 de junho de 2018, para você que sintoniza a tela da TV Primavera, uma boa noite. A Polícia Militar divulgou dados que mostram a resposta policial para ocorrências registradas aqui em Criciúma durante o primeiro semestre. A reportagem é da jornalista Débora Correa. A Polícia Militar divulgou nesta semana dados positivos de atuação da corporação nas áreas de abrangência do 9º Batalhão da PM, na região de Criciúma. Nós trabalhamos muito a questão dos redutores de criminalidade, violência e desordem, que são os nossos indicadores. Mas, ao mesmo tempo, nós temos que trabalhar a questão do medo do crime. E o medo do crime está muito vinculado à sensação de segurança e aquilo que é divulgado enquanto mais importante para as pessoas. O relatório divulgado pela PM mostra dados entre 1º de janeiro e 18 de junho desse ano. Nesse período, foram 17.360 ocorrências atendidas, sendo registrados mais de 6.000 boletins de ocorrência. 824 pessoas foram presas em flagrante e 252 adolescentes apreendidos. Além disso, 175 foragidos foram capturados. 44 armas de fogo foram apreendidas e 114 veículos roubados foram recuperados pela polícia. O comandante destaca ainda outro número importante. Os dados indicam que a quantidade de roubos diminuiu em relação ao ano passado. Em 2017, foram 293 nesse período e esse ano baixou para 265. Teve uma redução considerável e o nosso grande desafio é manter esse número em constante redução. Naturalmente que algumas modalidades voltadas ao roubo, principalmente roubos de veículos, nos preocupam muito, em virtude até da prática desse delito causar uma repercussão muito grande na nossa cidade e região. Grupos de pessoas já foram identificados, presos e apreendidos. E acreditamos que com essas ações o número de crimes voltados a roubos de veículos possam reduzir. Mas o trabalho é intenso, de articulação entre as OPMs da 6ª Região e também das Polícia Civil e Militar, não somente aqui da região de Criciúma, inclusive do Rio Grande do Sul. Segundo o comandante, acompanhar esses números e a forma como os crimes são cometidos também dá subsídios para o trabalho da PM daqui para frente. Isso é uma estratégia que nós trabalhamos aqui, que é o pós-crime, a avaliação do nosso desempenho através das equipes de compostate do batalhão, que acompanha os nossos números diariamente. Nós nos reunimos aqui nessa sala, tanto diariamente quanto semanalmente, para discutir as estratégias, alocar recursos, como também verificar se as práticas realizadas na semana anterior ou no ciclo anterior possam ser consolidadas e servir de referência para outras estratégias. Nós realizamos ainda, com isso, várias operações policiais, destacando as barreiras, as varreduras, com o objetivo de retirar pessoas de circulação, armas de fogo e também capturar foragidos da justiça. Mas, embora os números da Polícia Militar sejam positivos, o trabalho da Justiça também deve caminhar junto para garantir a segurança da população. Lembrando que esses números aqui apresentados também dão um indicador importante de que nós precisamos repensar a legislação processual e penal brasileira. Para ter uma ideia, até ilustrar, ontem à noite, na prisão realizada em Araranguá, um dos agentes, quanto mais em prática delituosas de roubo à residência e também de veículos,
estava sendo beneficiado pela legislação. Ele até seria submetido a uma fiscalização da Polícia Militar aqui em Criciúma. Na noite anterior, também em Araranguá, na área do 19º, nós realizamos prisões importantes e 2 dos presos estavam com saída temporária do Presídio Santa Augusta, aqui de Criciúma. Então, nós precisamos também levar essa mensagem aos nossos representantes eleitos para a mudança na legislação processual e penal brasileira. A demolição por implosão é uma alternativa para a remoção rápida de estruturas. A tecnologia usa explosivos e requer muito planejamento. No final, são muito mais vantajosas. Foram apenas alguns segundos e o prédio construído para o teste veio abaixo. Para fazer esse experimento, foi construída uma estrutura que se assemelha física e geometricamente a um edifício de 15 andares, de aço e concreto. Na realidade, uma miniaturização de uma construção. Tivemos a confecção de formas, o nivelamento das mesmas, o prumo dos pilares, o uso da armadura. Em média, são implodidos 5 prédios por ano no Brasil. A antiga casa de detenção em São Paulo, conhecida como Carandiru, foi destruída assim. Em apenas 5 segundos, virou um amontoado de entulho e muito pó. Na comparação com outros eventos, apesar de ser localizado, mas teve a mesma grandiosidade da implosão de um Carandiru, de um Palácio 2, presídio de Ilha Grande, enfim, das mais de centenas de implosões que já foram realizadas no Brasil. A implosão é uma técnica indicada por vários motivos. Ela custa menos, é mais rápida e não oferece risco para as construções que estão ao redor. A gente pode ver isso claramente aqui. O prédio ficou destruído, mas essas casinhas que estão em volta não foram atingidas. A implosão apareceu como um método de engenharia, inovador e que proporcionou diversas vantagens em relação aos métodos tradicionais de demolição. Com a queda do prédio Wilton Paes de Almeida, no centro de São Paulo, voltou a discussão sobre a manutenção dos imóveis mais antigos construídos na cidade. Nada tem a ver com a idade do prédio. Você veja, cidades do mundo como Londres e Paris têm prédios de 600 anos e que estão em uso, são hotéis, são restaurantes, são casa. O problema não é a idade, o problema é obviamente a manutenção, é o estado geral do prédio. Mas o arquiteto e urbanista discorda de quem considera as construções antigas demais e lembra que o melhor momento para a construção de prédios foi na década de 70. Aí não parou mais. Por isso, é tudo quase novo. São Paulo é uma cidade muito jovem, a gente precisa entender isso. São Paulo, como nós a conhecemos, tem 100 anos. E esta configuração das áreas centrais, que é onde estão os prédios, menos ainda, Isso começa na década de 30 e se confirma a partir da década de 60, a verticalização dessas áreas centrais. São prédios muito novos. São Paulo é uma cidade muito nova, 50 anos, 60 anos para uma edificação, para um prédio, é muito pouco tempo em qualquer lugar do mundo. Então, a nossa visão de coisa antiga e coisa velha também precisa ser depurada, precisa ser melhorada. Um prédio só é implodido se for condenado e oferecer algum tipo de risco à segurança. Em renovações urbanas, ela acaba sendo um instrumento bem utilizado por isso, porque ela é rápida, ela é cirúrgica. A seguir, Casan anuncia prosseguimento de obras da estação de tratamento de esgoto da Vila Selinger. Após muita discussão e algumas audiências públicas, a Casan confirmou que dará prosseguimento às obras da estação de tratamento de esgoto da Vila Selinger. Quando concluída, a estrutura beneficiará toda a Grande Próspera. As obras na estação de tratamento da Vila Selinger, que vão atender o sistema de esgotamento sanitário de toda a região da Próspera, devem recomeçar nos próximos dias. A retomada dos trabalhos dá fim a anos de espera e há um grande impasse com a comunidade.
A obra de instalação do sistema de esgoto sanitário na Grande Próspera e na estação de tratamento da Vila Selinger começou em 2012, mas a obra parou em 2016. Isso porque a população pediu que o projeto fosse melhor discutido e reivindicou medidas compensatórias da Casan e da Prefeitura. Desde então, a obra ficou parada. O que era para já ter sido inaugurado ainda está assim. O terreno que vai abrigar a estação de tratamento tem só resquícios do que seria a obra. Até a paralisação em função da solicitação da comunidade para que o projeto fosse melhor discutido, nós implantamos em torno de 95% das redes coletoras. Faltando agora se fazer alguns emissários, que são redes de maior diâmetro, e algumas elevatórias. E o resto, isso é uma obra aí prevista aí para agora com seu reinício, para findarmos totalmente no final de 2019. O impasse chegou ao fim com a intermediação da Prefeitura e o compromisso de aumentar as medidas compensatórias, assim como pede a comunidade. Houve uma participação do município, através da administração municipal, que intermediou essa conversa entre Casan e comunidade. E depois de muito discutir, se chegou a um bom termo, onde a Casan concordou com algumas medidas compensatórias e também com a participação da própria comunidade na fase de implantação da obra, através de uma comissão que vai acompanhar toda a construção da obra, através de reuniões, está franqueado para a comunidade a participação no canteiro de obra, e com isso, estando tranquilizada a comunidade, nós reiniciamos a obra e pretendemos terminá-la, como eu já falei, até o final do ano que vem. O superintendente destacou algumas dessas medidas. Basicamente, valores para pavimentação de ruas, com intermediação do município, através do município. Então, o convênio será feito com o município para, repassando esses recursos, eles pavimentarem ruas no entorno da Vila Selinger e também da linha Batista, nas comunidades ali do seu entorno. Conforme o superintendente, quando a obra parou, um dos questionamentos da população era sobre os impactos que a estação de tratamento poderia causar, como o mau cheiro, problema recorrente em outra estação de tratamento da cidade, localizada no bairro Santa Luzia. Quando nós falamos de Santa Luzia, nós falamos de um projeto inicial de 15 anos atrás, e nesses 15 anos a tecnologia evoluiu muito. A Casan mudou o sistema da Santa Luzia através de um sistema, de uma tecnologia agora atual, e esta tecnologia atual que resolveu completamente o problema da Santa Luzia é a mesma tecnologia que será implantada na Vila Selinger. Hoje, Criciúma tem o sistema de esgotamento sanitário em aproximadamente 30% da cidade. Com a obra na Grande Próspera, que será retomada nos próximos dias, a cobertura deve ultrapassar os 50%. Eu considero uma falha da legislação. A Casan tem legalmente o poder de construir e de cobrar as ligações, mas não tem legalmente o poder de fiscalizar a obrigatoriedade da ligação. Isso é uma prerrogativa dos órgãos ambientais do Estado e do município, principalmente da vigilância sanitária. Cerca de 10 mil refugiados vivem atualmente no Brasil. A maioria chega ao país fugindo da guerra e das perseguições políticas e aqui tentam construir um novo lar. Ontem foi o Dia Mundial dos Refugiados e, para marcar a data, está sendo realizada uma exposição em São Paulo sobre o tema. A expressão de medo no rosto de uma criança, um abraço em meio ao caos, a oração que dá força para resistir à dificuldade e o olhar de quem deixa a terra onde nasceu e cresceu. As imagens fazem parte da exposição Faces do Refúgio, da Agência de Refugiados da ONU. A mostra está no Conjunto Nacional, na região central de São Paulo, e ela comemora a Semana Mundial dos Refugiados. São cenas que os olhos azuis de Lilian viram de perto. Ela mora no Brasil há 30 anos, veio refugiada da Argentina. Acho que não dá, porque essa balança emocional, ela pende hora para um lado, outra para o outro. Por isso a ideia da ponte, né? Que é um lugar em trânsito. Eu não sou mais nem só argentina, nem só brasileira. Acho que eu sou uma argentina brasileira, uma brasileira argentina. Então, assim, quando eu vou para lá, eu fico muito emocionada, torço pela Argentina, mas também eu torço pelo Brasil. Acho que você fica meio sujeito, meio dividido, assim, sabe?
Para ajudar os que ainda não conseguem se adaptar ao país, Lilian criou um projeto que dá apoio psicológico a essas pessoas. Você tentar reconstruir a sua história de vida é difícil, mas conforme você vai entrando em contato com outros migrantes, né, e você vai recuperando aquilo que você perdeu, acho que é possível. Não sei se você recuperar totalmente sua vida, mas refazer a sua vida desde outro lugar. Por trás de cada expressão como esta, é uma história de sofrimento e também a esperança de começar uma nova vida. 2 são os principais motivos que trazem os refugiados para o Brasil. O primeiro deles são as perseguições políticas e o segundo, fugir da guerra. Mas chegando aqui, eles ainda vão enfrentar um novo desafio, se adaptar a uma cultura e a um país diferente e começar uma nova história. Por isso, este instituto em São Paulo, desde 2010, ajuda essas pessoas a se adaptarem. Em alguns deles, os traumas causados pela guerra deixam marcas profundas, como esse homem que veio do Congo. Ele aceitou conversar com nossa reportagem, mas com medo pediu para não ser identificado. Disse que no país dele se formou em elétrica e desfrutava de um bom padrão de vida, mas aqui no Brasil tem dificuldade para conseguir trabalho. Em primeiro lugar é a discriminação. E tu chegas num lugar onde tu vens, falas, mas a pessoa fica olhando para ti, mas eu me pergunto, mas será que o Brasil não sabe que faz parte do CPLC, o país de língua português? Você fala português, eles ficam cara feia pensando que tu estás a falar outra língua. Cerca de 800 pessoas passam pelo projeto por mês. Uma das principais preocupações é ajudar os refugiados a aprender o idioma e conseguir emprego. A primeira coisa que a gente faz em geral é dar um curso de capacitação. Esse curso ele acontece semanalmente aqui, nós voluntários a gente faz essas aulas a gente explica as leis trabalhistas, como que é o trabalho de CLT e até no intuito de que eles entendam os processos legais de trabalho para evitar abuso de serviço, trabalho escravo, enfim. Mas aqui nós também encontramos histórias com final feliz. É o caso de Jamal. Ele veio da Síria e está no Brasil há 3 anos. Aqui se casou com uma brasileira e teve um filho. Pessoalmente, eu não sofri muito não, mas no início sim, foi o maior sofrimento no início. E esse choque de mudança, né? Outra cultura, outro povo, outro continente praticamente, língua, foi o desafio maior para mim aprender a língua. E quando perguntado se gostaria de voltar para a Síria, Jamal não hesita na resposta. Sua casa agora é o Brasil. Eu achei aqui no Brasil mesmo, brasileira, e combina muito comigo, então a gente resolveu de casar. Eu tinha um filho também brasileiro agora, de 1 ano, graças a Deus. A seguir, alunos do SEDUP apresentam à comunidade um projeto de despoluição do rio Criciúma. Os alunos do SEDUP apresentaram à comunidade um projeto inovador que prevê a despoluição do rio Criciúma, um sonho que para muitos é impossível. Quase metade da população urbana no Brasil não tem seu esgoto tratado e despeja os resíduos nos rios, segundo dados do IBGE. O saneamento precário é tido como principal motivo para a poluição das águas. Mas há locais em que há outros fatores poluentes. No sul do país, por exemplo, a mineração também tem uma parcela de culpa. Nesse rio, em Criciúma, há resíduos provenientes do carvão, além do esgoto e de muito lixo depositado. Passa por toda a área central, passa por locais que são onde tem canalização, onde tem edificações em cima dos rios, do rio.
temos supressão de vegetação, temos lançamento irregular de esgoto diretamente no rio e agora com um trabalho de desassoreamento dos rios feito pela Prefeitura Municipal de Criciúma, temos observado e temos retirado dos rios sofás, fogões, computadores, toda espécie de material que é inservível e que não deveria estar lá, que deveria ser destinado ao local adequado, está sendo jogado nos rios por nós, por todos nós. E se fosse possível reverter esse problema? Uma escola de Criciúma desenvolve há 2 anos um projeto que é novidade no país e que pode ser uma esperança para a limpeza dos rios de forma natural. A ideia é usar plantas que absorvem as toxinas para se reproduzirem e acabam limpando a água. Em alguns países já se utiliza esse método, né, de formas diferenciadas, porque cada região tem uma planta ou algumas plantas que podem ser utilizadas. A ideia, na verdade, seria trabalhar com água. E aí pensou-se em restaurar as condições da água. De que maneira? Aí pesquisou-se. E eu cheguei, no caso, nesse processo, nessa técnica, observando as formas naturais disso, e não químicas e nem físicas. O processo começou em julho de 2016. Na época, o grupo retirou 1.000 litros de água do rio Criciúma, em um dos pontos que está bem poluído. Essa água foi colocada em um tanque, onde foram inseridas ilhas com as plantas flutuantes. Hoje, já há peixes se reproduzindo no local, um fato que não é possível aqui no rio. Não é ainda, mas o projeto busca reverter essa realidade. Por isso, na segunda fase da pesquisa, ilhas como as que foram feitas em laboratório foram colocadas no rio. Em torno de 9 meses ou menos, nós conseguimos modificar o pH de 3 para 5, que é um pH que era muito ácido, então ele conseguiu se elevar. A quantidade de ferro dissolvido, ele ficou mais ou menos gira em torno de 0,40 miligramas, e ele está em 0,11. Isso é diminuição muito grande, né? E entre outros níveis também, a quantidade de micro-organismos diminui, porque a própria planta ela consegue reciclar os nutrientes que tem ali, os nutrientes e aquilo que está inserido ali que é desnecessário, que seria a poluição, né? Ela consegue ciclar e transformar isso em planta, ou seja, se multiplica. As raízes fazem essa filtragem e inserem esses poluentes na própria planta. Agora o grupo vai observar se as plantas se reproduzem. Se isso acontecer, significa que elas estão absorvendo as toxinas. Um próximo passo, então, seria inserir as plantas flutuantes ao longo de todo o rio. Mas é claro que a despoluição só vai funcionar se a população tiver consciência para parar de poluir. A colocação das ilhas filtrantes é um grande projeto, nós temos esperança que ele vai ajudar e que ele vai ser eficaz. Mas isso nós precisamos que tenhamos em conjunto conosco toda a população para que não faça mais o lançamento do esgoto irregular no rio e para que não despeje mais irregularmente o lixo no rio. Para o futuro, uma esperança. Para o presente, aprendizado. A gente não sabia que iria dar tão certo. E também, a gente fica bastante feliz porque a gente pode estar conscientizando as pessoas a melhorarem. Enquanto estudante, eu estou muito feliz por participar do projeto, até porque a gente sabe que o rio não tem condição nenhuma e eu espero que no futuro, depois, os meus filhos e família, essas coisas, vejam que eu participei de um projeto que despoluiu o rio e deixou ele em condições normais de novo. E o Informe Região desta quinta-feira fica por aqui. Voltaremos amanhã, se Deus assim permitir. Boa noite.